O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, será o relator da ação apresentada pela Câmara dos Deputados, que limitou a suspensão da ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem. Quem traz as informações, mais uma vez, aqui é o Jornal Jovem Pan Judiciário em Brasília, a repórter Janaína Camelo. Como é que fica essa situação a partir de agora com a relatoria, Janaína? Pois é, Tiago, essa definição sobre a relatoria aconteceu hoje, 2 dias depois que o presidente da Câmara, Hugo Motta, protocolou, aqui no STF, esse recurso para que seja avaliada a decisão da primeira turma, seja reavaliada pelo plenário do STF. Então, só relembrando que na semana passada a primeira turma derrubou aí, mesmo parcialmente, mas derrubou uma decisão da Câmara dos Deputados que previa o trancamento total dessa ação penal contra Alexandre Ramagem, mas o STF entendeu ali que nesse caso deve prosseguir o processo com relação a 3 crimes contra ele, incluindo tentativa de golpe de Estado, porque teriam sido crimes que teriam sido cometidos antes da diplomação dele como deputado federal. Agora, essa escolha, Tiago, de Alexandre de Moraes como relator desse recurso de Hugo Motta, aconteceu ali por prevenção e não como por sorteio, como costuma acontecer, Por prevenção acontece quando é um caso em que um ministro ele já é relator de um processo semelhante ou correlato, e aí o presidente do STF designa, então, a relatoria para esse determinado ministro. E nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes já é relator da ação penal contra Alexandre Ramagem. Agora é aguardar qual vai ser a decisão do ministro, mas fato é, Tiago, que o regimento do STF impede que um colegiado, a decisão de um colegiado, seja revisto por outro colegiado, porque de acordo aqui com as regras é que cada colegiado, a primeira turma, a segunda turma ou o plenário tem decisões ali soberanas entre essas turmas e o plenário dos 11 ministros, mas agora é aguardar qual vai ser a decisão de Moraes sobre esse recurso de Hugo Motta. Tiago. Pois é, Janaína. E também no Supremo, o ministro Flávio Dino aceitou a resposta da Câmara sobre uma declaração do deputado Sóstenes Cavalcante a respeito de um suposto acordo envolvendo as emendas parlamentares. Agora, como é que fica essa situação do parlamentar agora? Pois é, olha só, o que o ministro Flávio Dino disse. Ele recebeu essa resposta da Câmara dos Deputados dizendo o seguinte, que as declarações do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, segundo a Câmara ali, não têm efeito normativo e tampouco refletem a posição institucional da Câmara dos Deputados. E a Câmara também disse o seguinte, reforçou ao ministro Dino, que não permite qualquer tipo de acordo que não esteja em concordância com o plano de trabalho que foi aprovado entre o STF, o Executivo e o Legislativo sobre as emendas parlamentares. Então, só relembrando o que Sóstenes disse, ele chegou a dizer ali que ele ameaçou em uma declaração no mês passado, que se Hugo Motta não colocasse para urgência a votação do PL da anistia, então seria desfeito um acordo por parte do PL com relação às emendas parlamentares, ou seja, ele estava condicionando ali a distribuição de emendas parlamentares com o voto de urgência ao PL. Então, o ministro Flávio Dino, ao avaliar essa resposta da Câmara dos Deputados, disse que a declaração de Sóstenes Cavalcante foi uma fala isolada e não institucional da Câmara. Tiago. É isso, mais uma questão envolvendo a Câmara e também o Congresso Nacional. Janaína Camelo, até daqui a pouco. Nelson Kobayashi, quero perguntar para você sobre o caso Ramagem e essa relatoria do ministro Alexandre de Moraes. É interessante o que a Janaína fala, porque ele não foi escolhido, não foi sorteado, vamos dizer assim, ele foi já indicado. Como é que fica isso? A defesa do próprio deputado pode questionar isso? Como é que isso funciona? Pode questionar sim, Tiago, porque o que foi entendido ali pelo Supremo Tribunal Federal foi que havia uma prevenção. O que é isso? Aquele primeiro juiz que julga a causa deve sempre julgar quando novos fatos correlatos venham a julgamento. Mas no caso em específico, não seria o caso de prevenção no meu ponto de vista. Como há um outro ente julgando, não é mais a primeira turma, mas agora o plenário, deveria haver um novo sorteio. Então não se aplicaria a prevenção, porque nós estamos falando de um estado de revisão da decisão, que é justamente a fase de apreciação do recurso. No meu ponto de vista, quando há revisão, há de se ter, sim, a mudança do relator e não se aplicaria a prevenção que foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas isso é tese jurídica que cabe agora à defesa levar à discussão se esse for o entendimento.
E no seu entendimento, Vilela, porque o ministro Alexandre de Moraes, sendo o relator, a gente já imagina até o posicionamento dele, claro. Exatamente, é algo que com certeza vai ser fortemente explorado pela defesa do parlamentar. Nesse sentido, a fala do Kobayashi ela foi uma fala muito correta, quer dizer, do ponto de vista jurídico, havendo ali um questionamento, já uma decisão prévia tomada, talvez fosse o caso de haver uma redistribuição, uma distribuição do processo. No entanto, o fato é que isso vai ser explorado do ponto de vista jurídico, vai ser um dos elementos de construção da defesa e, eventualmente, vai ser analisado pelos ministros da Corte. Dificilmente esse tema é um tema que vai pegar. O fato é que o STF ele tem se posicionado muito fortemente nessas questões, mantendo realmente a possibilidade de relatoria por prevenção em casos bastante análogos a esse. Mas, seguramente, cabe à defesa questionar e fortemente esse ponto.